O fascismo é um fenômeno político do século XX. É um fenômeno que surge no século XX, na sociedade industrial, nos países europeus, após a Primeira Guerra Mundial. Nasceram regimes cujo nome atribuíram o nome de fascismo, né? E foram regimes que dominaram grande parte dos países europeus nas décadas de 20 e 30. Então, a esse período do fascismo se chama fascismo histórico, né? Ou seja, aqueles regimes fascistas oriundos ou que surgiram durante esse período. A questão é que ele é um fenômeno histórico porque ele é um fenômeno que sobrevive para além desses regimes, né? Grande parte desses regimes foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, mas o fascismo sobrevive no pós-Segunda Guerra, a partir da segunda metade do século XX, até os dias de hoje. Então, assim, mais do que um tipo de governo, mais do que um tipo de regime, um tipo de sistema, que tem as suas características, claro, né? Ele é considerado um fenômeno histórico. O fascismo não aceita o diálogo, vamos chamar assim, dentro do campo democrático, provavelmente dito, a partir do momento em que ele fala que o outro deve ser eliminado ou não reconhecido em seus direitos. Então, assim, essa negação do outro, né, é que se caracteriza, e esse outro pode ser do campo político, questão de gênero, religiosa, seja como for, né? Esse outro ele é não reconhecido na sua condição humana e nos seus direitos. Então, assim, apesar das várias diferenças nacionais que houve lá no fascismo histórico, essas características sempre foram comuns. Hoje, elas em algum momento permanecem, né? O discurso nacionalista muito radicalizado, né? Uma espécie de reconstrução da identidade ou da comunidade nacional, né? Da cultura nacional, isso aí é um discurso muito de hoje ainda. A pauta da moral, né? Da recuperação moral da decadência social. Não precisa, hoje, existir um regime fascista, um governo fascista, para existir fascismo. Ele é implementado a partir da derrocada dos chamados das potências europeias na Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial é a grande crise, né, dessas potências imperialistas europeias. A guerra não é exatamente mundial, é uma guerra que tem um palco europeu, principalmente. Dentro dessa guerra, naqueles dois blocos, né, de países que entraram em guerra, após a guerra emerge uma nova ordem, né, entre esses países, aonde os culpados, né, pela guerra são os países derrotados, como a Alemanha, né, o Império Austro-Húngaro, né? Então é na crise do pós-Primeira Guerra Mundial que emerge o fascismo. Ou seja, ele entra como essa alternativa frente à crise do capitalismo, né, que essas potências vão começar a vivenciar, e essa pretensa ameaça socialista. Em momentos de crise, ele ganha força. Ele ganha força social, ele ganha força política. Quer dizer, no momento de crise, se reapegam a um reapego a valores tradicionais, dos quais o fascismo sempre se alimentou e sempre reforçou. Por isso, hoje, o termo fascismo, junto com várias lógicas que ele agora, que podem ser associados a esse termo, né, aparece nesse momento de crise globalizada e generalizada. O fascismo nunca vai deixar de existir, né? Ele vai ser sempre uma força social, né, latente, que em período de crise volta a ser apresentado, né, em vários setores sociais, de vários lugares, como uma possibilidade política para a solução dessa crise. Em termos de movimentos, em termos de partidos, de ideias políticas, ações e comportamentos políticos que têm como base aquele fascismo histórico, né, os seus valores, o seu tipo de política. Não dá para dizer que existe. Hoje, a grande diferença é que não há necessidade, né, de forças sociais ou dos setores fascistas ou fascistizantes de necessariamente tomar o poder e subverter a ordem, de implantar um regime fascista. O fascismo hoje, dentro da lógica do contexto atual de hegemonia neoliberal, ele subsiste, ele se reforça, ou ele sobrevive, ou ele ganha força dentro dos contornos da chamada democracia.